E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a contratação do Rafinha pelo Flamengo, né? O jogador chega essa semana ao Brasil e é claro que chovendo molhado dizer que o Rafinha é uma ótima contratação, até em comparação ao nível dos laterais direitos que o Flamengo tem hoje no seu elenco. Isso vai ficar bem claro ao longo desse vídeo no material que eu preparei para vocês. É um pouco repetitivo, né? Até ficar falando sobre isso, mas a proposta aqui, como a pegada do canal é analisar mesmo de uma forma mais aprofundada, explicar passo a passo o contexto de toda a situação, eu trouxe para vocês alguns dados, alguns números, a análise do desempenho do Rafinha comparado tanto ao Pará quanto ao Rodinei, mas também a outros dois laterais direitos do futebol brasileiro, que na minha concepção, pelo menos até esse momento de 2019, são os dois melhores do país. No caso, o Fagner do Corinthians e também o Marcos Rocha. Vamos começar, mais especificamente com o Pará e com o Rodinei, avaliando aí o mapa de calor. O mapa de calor ele indica a movimentação do jogador dentro de campo com a posse de bola, não é a movimentação de uma forma geral, onde vocês estão vendo aí as cores mais quentes, é onde o jogador mais fica com a bola, onde o jogador mais pisa com a bola. Essa cor aí mais avermelhada é o setor onde ele circula mais, esse especificamente, o mapa de calor do Rafinha. Então vocês podem perceber que ele é um jogador, é um lateral, que não fica preso ao flanco do campo, a parte lateral do gramado. Ele flutua muito mais para o centro. Vou colocar aí agora do Pará, vocês vão ver que no mapa do Pará, ele não tem tanto essa característica de vir para o centro do campo. Ele ocupa mais o lado direito. Colocando agora do Rodinei, até vem um pouquinho mais para dentro do que o Pará, mas a tendência é sempre esse jogo exterior, como um lateral de corredor mesmo. E por que eu estou colocando esse mapa de calor, esses mapas, na realidade? Porque o Flamengo, pelo menos até essa vinda do Jorge Jesus para o clube, tem no lado direito do gramado o Everton Ribeiro, que é um jogador de flutuação. Ele não fica preso ao lado direito do gramado. Ele sai do lado direito, circula para o centro. Então é necessário que você tenha um lateral que ocupe esse setor ou até mesmo outro jogador. Tanto é que essa jogada pelo lado direito do Flamengo, com o lateral passando, ela ficou muito famosa desde a época do Zé Ricardo como técnico, mas quase sempre o jogador que vai atacar o lado direito pelo flanco do campo é o lateral. Era o Rodinei, o Pará, ou até mesmo o Ilharão, quando joga ali um pouco mais adiantado, com um pouco mais de liberdade, também pode fazer essa função por ali. Então, guardem isso. Isso vai ser muito importante para a conclusão final do nosso vídeo de hoje. Bom, Rafinha na última temporada fez 26 jogos pelo Bayern de Munique, 16 como titular apenas, 10 como reserva, saindo do banco de reservas. Ele não era um titular absoluto da equipe. É claro que isso não quer dizer muita coisa para o nível do futebol brasileiro, porque a gente está falando do Bayern de Munique, que tem um dos melhores elencos do mundo, que apresentou um futebol bem legal de você acompanhar na última temporada, um time de muita posse de bola, de muita troca de passes, muito organizado ofensivamente, e até esse mapa de calor do Rafinha indica um pouco da participação dele no Bayern de Munique. Lembrando que esses mapas de calor aí, tanto do Rodinei quanto do Pará e também do Rafinha, são referentes à última temporada. No caso do Rafinha, 2018-2019, do Pará e do Rodinei, apenas 2019. Então lá no Bayern, o que acontecia? Os pontas, geralmente quem jogava ali aberto pela direita era o Robben. O Robben sempre ficava muito aberto. Então, o Rafinha muitas vezes atacava por dentro. Quando ele jogava como lateral esquerdo, isso foi muito comum. Desses 16 jogos que o Rafinha começou como titular, em 6 jogos ele começou como lateral esquerdo. Em 10 como lateral direito. Lá para o lado esquerdo, quem jogava muitas vezes era o Ribéry, também sempre muito aberto, e o Rafinha atacando por dentro. Isso também vai ser importante para a gente chegar à nossa conclusão. Bom, vamos agora aos itens aí de comparação, que eu posso detalhando para vocês, onde o Rafinha vai oferecer mais e onde ele vai precisar se adequar à nova realidade do clube agora, do Flamengo, no caso, ele chega para esse restante de ano de 2019 e mais algum tempo de contrato. Bom, vocês podem ver aí nessa primeira arte que está entrando já com os comparativos do Fagner e do Marcos Rocha. São números do Y-Scout, que é a principal plataforma de análise de desempenho do mundo. São números muito precisos, talvez
alguns torcedores, né, não são tão afeitos à análise em cima de estatística. Isso na imprensa brasileira é até visto com um certo preconceito, mas eu posso garantir a vocês que os clubes mais sérios do mundo, né, que os jornalistas ao redor do mundo, os analistas ao redor do mundo, quando eles vão analisar alguma contratação de forma séria, eles usam esses números para contextualizar. Repetindo, o número, ele não diz nada sozinho, mas eu vou trazê-los aqui de uma forma um pouco mais contextualizada e vocês vão entender bem onde o Rafinha vai acrescentar a esse time do Flamengo. Vamos lá, sem muito papo, agora começando com a média de ações por jogo. Quantas vezes o jogador participa da partida? Vocês veem aí que o número do Rafinha está muito acima, principalmente dos dois laterais do Flamengo. É 96,4 ações por jogo contra 60,7 e 58,9, respectivamente, aí do Pará e do Rodinei. O Fagner, 74,9 e o Marcos Rocha, 72,2. É bom a gente considerar aqui a média de posse de bola das equipes. Então, quanto mais o seu time fica com a bola, logicamente, mais o jogador da equipe vai ter ações por jogo. A média de posse do Bayern de Munique, no último campeonato alemão, foi de 65,8%. A média de posse do Flamengo no atual Campeonato Brasileiro é de 56,6%. Então você vê aí que isso influencia sim nessa média de ações. Mas mesmo assim, 36,4%, um comparativo com o Pará, a mais de ações, quer dizer que o Rafinha participa muito mais do jogo. Então o Flamengo vai ter um lateral muito mais ativo. A eficiência nas ações, que é ainda mais importante, né? O acerto nessas ações. E aí a gente vê também que o Rafinha está bem acima, 81,8% de acerto de ações. O jogador desses 4 laterais comparados que chega mais próximo dele é o Pará, 69,3%, e realmente 12% de diferença entre um e outro, para a gente ter uma noção do nível de acerto desse jogador dentro de campo. A média de finalizações por jogo. Aí entra um dado que é muito relevante do estilo de jogo do Rafinha. O Rafinha não é um lateral que vai a todo momento chegar ao terço final, que vai entrar na área, vai ter uma estatística mais específica sobre isso, que eu vou poder detalhar um pouquinho melhor, mas de imediato a gente já vê aí, média de finalizações por jogo. Basicamente o Rafinha finaliza uma vez a cada 3 jogos, 0,33. Está bem abaixo, por exemplo, do Rodinei, que é 0,74 por jogo, mas está acima do Pará, que é 0,11. É o mesmo número do Fagner, 0,33. E está abaixo do Marcos Rocha, que é um lateral bem ofensivo, 0,56. Então, esse dado, que é um dado quantitativo, né, que mede a quantidade, ele serve para a gente avaliar o estilo de jogo desse atleta. Então não é um número que vai ver a qualidade do jogo, mas sim a quantidade de finalizações que ele dá. Não são tantas finalizações por jogo, então presume-se que não é um lateral de chegada tão forte à área. Eficiência nas finalizações. Aí o Rafinha prova que pelo baixo número de finalizações não é um jogador tão afeito a essa ação no jogo. 14,3 apenas de eficiência contra 37,5 do Rodinei, que é o que tem o melhor número, e ele está bem abaixo dos outros aí. Você pode ver o Pará com 33,3, o Fagner com 30% e o Marcos Rocha com 30%. Então, essa primeira arte traz para a gente o seguinte: o Rafinha é um jogador que participa muito do jogo, mas não é um lateral de chegada à área, não é um lateral de finalizações e também de boas finalizações. Passando já para essa segunda arte, a média de passes por jogo. Lembra lá o número de ações? Aqui a média de passes diz muito sobre isso. 78,1 por jogo. É um lateral que participa do jogo de trás, que trabalha bastante a bola com o time. Você vê 78,1. É mais que o dobro do Rodinei, por exemplo. 43 do Pará, 47,7 do Fagner, 42,5 do Marcos Rocha. É claro que nesse ponto aqui, a média de passes, que também é uma análise quantitativa, a gente tem que levar em consideração o estilo de jogo das equipes. No caso de Pará e Rodinei, menos. O Flamengo é um time de mais posse de bola do que Corinthians e Palmeiras. Mas no caso do Palmeiras, por exemplo, o Marcos Rocha participa bastante, tem 42,5. O Fagner é 47,7. Mas mesmo assim, o Rafinha bem acima dos dois. Eficiência nos passes. Aqui ainda eu não estou trazendo o dado, do direcionamento dos passes. É apenas o percentual de acerto de uma forma mais pura. E, novamente, o Rafinha bem à frente, 92,8%. O que chega mais perto dele aí é o Pará,
É o Rodinei, perdão, com 84,9%. O Marcos Rocha está bem atrás, até porque também o Palmeiras é um time de ligação direta, né? Então é mais complicado de você acertar a ligação direta, o passe mais longo, do que o passe mais curto. Como o Bayern era um time de muita posse e o Rafinha é um lateral de articulação, ele trabalhava um pouco mais de trás, logicamente acertava mais passe. Aí a média de assistência por jogo, o que conversa um pouco com aquele dado anterior. A assistência geralmente é dada no último momento. Como o Rafinha não é esse jogador tão forte no último momento, ele acaba ficando abaixo, por exemplo, do Pará. 0,14, né? Entre esses 5 laterais, o Pará é o líder na média de assistências. O Rafinha fica ali empatado com o Rodinei e o Fagner e o Marcos Rocha um pouco abaixo. Agora a média de passes para finalização, que é basicamente a média de assistências, né? Mas vira uma assistência quando o jogador que você passou a bola faz o gol. E a média de passes para finalização é justamente esse último passe. Novamente a gente vê que o Rafinha não é esse atleta de última bola, né? 0,76, tá acima apenas do Pará nesse comparativo. O Rodinei 0,93, o Fagner 1,56, tá? Porque o Corinthians joga bastante pelo lado direito. E o Marcos Rocha, jogador de muita presença ofensiva, 1,22. São laterais de maior profundidade do que o Rafinha nesse comparativo direto. Passando já para o terceiro ponto da nossa análise de desempenho do Rafinha, média de toques na área, né? Por que eu coloquei agora? Porque conversa exatamente lá com a média de finalizações, com a média de último passe, com a média de assistência. Média de toques na área adversária por jogo, 0,5. Ou seja, o Rafinha ele entra na área adversária apenas uma vez a cada 2 jogos. Mais uma vez está provado que não é um lateral de profundidade, é um lateral de articulação de jogadas. Está abaixo aí do Pará e do Rodinei, que ficam empatados, né? Dessa lista são os 2 que mais pisam na área adversária, 1,1, e o Marcos Rocha e o Fagner também empatados com 0,8. Média de cruzamentos por jogo. Lembram que eu falei do mapa de calor? Que era importante o Flamengo ter um lateral de ultrapassagem pelo lado, principalmente até esse momento, né? A gente não sabe exatamente como o Jorge Jesus vai montar esse time do Flamengo, mas nessa realidade do Everton Ribeiro saindo do flanco e flutuando para o centro, né? É importante o Flamengo ter esse lateral de lado, de corredor, e o Rafinha não é tanto esse atleta, né? A média de cruzamentos dele por jogo não é alta, 2,2. São apenas 2 cruzamentos em média por jogo. O Pará, mais 3,5. O Rodinei 1,9, média baixa também. O Fagner, 4 cruzamentos por jogo. Joga bastante pelo lado direito do time do Corinthians, então ele acaba participando com muitos cruzamentos, lateral de flanco. E o Marcos Rocha 1,8, até porque o Palmeiras ele não é um time de trabalhar a bola até chegar no lateral e o lateral fazer o cruzamento da linha de fundo. Não, ele é um time muito mais direto. Então ele vai ter menos ocasiões para fazer isso. Eficiência nos cruzamentos. A eficiência do Rafinha é alta, 42,6%, está bem acima aí do Pará e do Rodinei. É um ponto que a torcida do Flamengo critica bastante. Esses jogadores, de fato, têm uma dificuldade ali no último passe, no momento final. O Pará ainda vai um pouco melhor, 36%. Rodinei muito baixo para um lateral, 23,8%. E o Fagner aí, entre esses 5, é o campeão no quesito, 44,8%. Marcos Rocha com 44,1%. Arrancadas com a bola por jogo, né? Que geralmente o lateral de lado de campo, de flanco, né? Aquele lateral de chegada forte ao fundo do campo, ele carrega muito a bola, é um lateral de muita arrancada, forte também em transição. O Rafinha não é esse jogador. Repito, Rafinha, como a gente está vendo, é um lateral de trabalhar a bola, de articulação, né, de construir as jogadas de trás. O Flamengo vai ganhar muito nesse aspecto, menos nessa força de chegada pelo lado do campo, menos em profundidade, mais em articulação. 1,6 a média dele de arrancada com bola dominada por jogo. Rodinei aí é o campeão. 2,7, Pará 1,2. O Fagner 1,6, assim como o Rafinha, nesse aspecto são bem parecidos, e o Marcos Rocha, uma arrancada por jogo, até porque o papel de um lateral do Palmeiras não é tanto de carregar a bola, é mais de fazer a bola chegar rápido ao final do campo, de uma forma um pouco mais direta. Passando agora para a eficiência no passe, né? Agora a gente vai ver a grande prova disso que eu venho citando do Rafinha desde o início do vídeo, né? Que é um lateral de mais articulação de jogadas. Eficiência nos passes em profundidade. Percebam o detalhismo dessas estatísticas.
Não são estatísticas vazias, são estatísticas que mostram bastante sobre a capacidade do jogador, o estilo de jogo do jogador, melhor dizendo. Eficiência nos passes em profundidade, que é o passe que vai gerar uma situação de perigo, de profundidade ao time. Então percebam, se o Rafinha não dá a profundidade com bola dominada, recebendo os passes, ele dá essa profundidade através dos passes. Através das jogadas que ele faz nesse primeiro ou no segundo momento de construção. 75%, percentual muito alto. A cada 4 passes em profundidade, ele acerta 3. Está bem à frente do Pará com 60%, muito à frente do Fagner com 28,6%. E aí cabe a contextualização, o Corinthians é um time que sofre, para ter essa profundidade. Muitas vezes não coloca muitos jogadores em cima da última linha de defesa adversária, então o jogador que tenta esse passe acaba errando bastante, como é o caso do Fagner. Mas, já que o papo é Rafinha, a gente vê aí que o Rafinha está bem acima, o Rodinei é o que chega mais perto dele, mas o Rafinha ainda tem 4 pontos percentuais acima do Rodinei. Um outro dado muito detalhista, eficiência nos passes para o terço final do campo, intermediária ofensiva até a meta, justamente onde a jogada vai se resolver. Mais uma vez, se o Rafinha não tem tanta presença ali, ele é muito importante fazendo a bola chegar ali. E aí, o número dele é ainda mais alto, 92,3%. Mais uma vez, o atleta que chega mais perto é o Rodinei, com 90%, Fagner e Marcos Rocha bem abaixo, e o Pará com 81,6%. Percentual de passes para frente. Vejam bem, ainda não é o acerto de passes para frente. Esse número é o percentual de passes que o jogador dá para frente. Ou seja, de 100 passes para frente, 29,4 de 100 passes no jogo, 29,4 que o Rafinha dá são para frente. Então, nesse ponto, a gente vê bem claramente aí o estilo do jogador e o estilo do time. Por quê? O líder é o Marcos Rocha. Como eu falei desde o início do vídeo, o Palmeiras é um time de agressividade, é um time vertical. Logicamente, o Marcos Rocha vai ser desses jogadores o atleta que mais dá passe para frente, 47,6. Quase metade dos passes que o Marcos Rocha dá no jogo, é basicamente para frente, Quase todos eles são para frente, 47,6. O Fagner também verticaliza bastante, 46,8. E aí os dois laterais do Flamengo, o Rodinei e o Pará, empatados tecnicamente, aí 30,3 contra 30,2. E o Rafinha 29,4. Por que esse dado? Porque o Rafinha, a gente percebe, já contextualizando com dado de baixo também, que aí sim, eficiência nos passes para frente, ele escolhe muito bem a jogada. Ele não é esse lateral que vai estar a todo momento dando passe vertical, tentando romper a linha de marcação. Mas no momento que rompe com qualidade, com eficiência. 90,9%. É um número muito bom. A cada 10 passes que o Rafinha dá para frente, ele acerta 9. A cada 10 passes que o Pará dá para frente, ele acerta 8. A cada 10 passes que o Rodinei dá para frente, ele acerta 8. A mesma coisa com o Fagner, 7. A mesma coisa com o Marcos Rocha, também 7. Então, percebam, essa arte que está agora na tela, ela é emblemática para dizer o quanto a articulação de jogadas do Rafinha pode acrescentar ao time do Flamengo. Encerrando aqui os dados ofensivos, aí no 1 contra 1 ofensivo, jogada individual, Rafinha não é um jogador que... Ele não é esse lateral do drible, dessa jogada do mano a mano, do 1 contra 1. Está muito mais para o Marcos Rocha, aí 62% de aproveitamento nessa jogada. O Rodinei e o Fagner vêm um pouco depois, o Pará um pouco abaixo, do próprio Rafinha, que tem 52,2% de aproveitamento nessa jogada de 1 contra 1. Novamente, vamos contextualizar. Jogador de articulação, de trabalho de bola, de construção. Não é o jogador da individualidade. E aí, a média de perdas de bola por jogo, que mostra a qualidade desse atleta na articulação. Ele perde apenas 6,3 bolas por jogo. Metade, por exemplo, do que o Marcos Rocha perde, basicamente a metade. O Fagner, 10,9, o Rodinei, 8,5 e o Pará, 8,2. Isso é muito importante a gente frisar, até para contextualizar também com o número de ações por jogo. Vocês lembram lá no início que o número de ações dele era praticamente 1/3 maior do que a maioria desses 4 jogadores. Mas mesmo assim ele perde menos bolas por jogo, ou seja, a qualidade da participação dele é muito alta.
E para encerrar o vídeo, já está ficando longo até, né, mas acho que é por uma boa causa, para a gente explicar bem, contextualizar bem em cima daquilo que o Rafinha pode trazer ao time do Flamengo, a parte defensiva, na eficiência do 1 contra 1 defensivo. E aí, se atenham mais ao Pará e ao Rodinei. Eficiência no 1 contra 1 do Rafinha é maior. Pará 23%, o Rodinei muito baixo, é um lateral que tem muita dificuldade defensivamente, 13%. O Fagner é o melhor desses na parte defensiva, logicamente 26,3% mais alto. E o Marcos Rocha, que evoluiu bastante nesse aspecto, 25,8%. Mas vocês veem aí que o Rafinha está bem próximo desses dois laterais que, na minha concepção, hoje são os dois melhores laterais do Brasil. O Rafinha vai chegar para rivalizar com eles. Interceptações de bola por jogo. Interceptação de bola geralmente é uma antecipação, né? Você corta um passe adversário. Marcos Rocha está muito bem nesse aspecto, 5,2, joga num time também que é muito intenso na marcação, isso acaba favorecendo bastante. O Fagner vem logo abaixo, 4,3, e o Rafinha mais uma vez um pouquinho abaixo do Fagner, 4,1, mais uma vez Pará e Rodinei bem abaixo, 2,7, 2,9. Mesmo o Flamengo sendo um time com mais posse de bola, ou seja, eles têm menos possibilidade de interceptar uma bola, o número deles está bem abaixo aí dos outros dois do futebol brasileiro, e o Rafinha jogava no time de 65% de posse de bola. Você vê que o dado dele é bem alto nesse aspecto. Recuperações de bola, um desarme, vamos colocar assim, a recuperação de bola nada mais é do que o desarme. Às vezes pode ter uma interceptação, de acordo com a interpretação da jogada, mas o Marcos Rocha novamente muito bem. Aí o Rafinha está até à frente do Fagner, mesmo atuando em uma equipe que fica mais com a bola do que a equipe do Fagner fica, no caso o Corinthians, 8,5 a 7, e mais uma vez Pará e Rodinei deixando um pouquinho a desejar aí nesse aspecto. E para encerrar, média de faltas cometidas por jogo. A gente pode relacionar isso com a eficiência no 1 contra 1 defensivo. O Rafinha no 1 contra 1, ele não é top. Ele não vai ser aquele lateral que vai ganhar vários duelos ao longo do jogo, como por exemplo, o Fagner. Mas, ao mesmo tempo, ele comete poucas faltas. 0,71 por jogo, ou seja, menos de uma falta por jogo. Está bem próximo do Fagner ali com 0,81, mas ainda está acima do Fagner. E aí o Marcos Rocha faz muita falta. Rodinei faz muita falta. Pará também faz bastante falta. E hoje, com tantas jogadas de bola parada qualificadas da equipe adversária, quanto menos falta perto da área, melhor tiver. Geralmente o lateral faz aquela falta lateral mesmo, aquela falta que vai ser jogada na área. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Esse tipo de vídeo vai ser uma constante aqui no canal, avaliando as contratações de acordo com aquilo que elas podem oferecer, e a conclusão é muito clara. O Rafinha, além de trazer muita qualidade para o Flamengo, como é meio que lugar comum dizer isso, não esperem do Rafinha aquele lateral de linha de fundo o tempo inteiro, de jogada individual o tempo inteiro, de muita chegada à área. Não, o Rafinha é o cara da construção, é o cara que vai auxiliar o Flamengo nesse trabalho de bola, nesse trabalho de construção. E até para encerrar, para contextualizar ainda mais, mesmo ainda não tendo nenhum jogo do Jorge Jesus comandando o Flamengo, a gente pode pegar os outros trabalhos dele como base. O Jesus, dificilmente os laterais dele passavam tanto assim. Eram laterais que, de fato, participavam bastante do primeiro momento de construção. Laterais articuladores, não tanto laterais de ultrapassagem e chegada à linha de fundo. Então, acho que nesse ponto, a contratação do Rafinha vai casar muito bem com o time do Flamengo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem aí a sua curtida, compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam também de se inscreverem aí no canal. Tem aí o sininho, toca no sininho para receber a notificação toda vez que um vídeo for pro ar. Forte abraço, galera!